Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Seguimos com a parte 2 da entrevista com Alfredo Scaff sobre os desafios da atenção oncológica no Brasil, que foi a nossa primeira parte, e agora mais focado no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Alfredo Scaff, médico epidemiologista, com mestrado em saúde coletiva pela Unicamp, também é especialista em regulação de mercados pela George Washington University. Atualmente atua como consultor médico da diretoria de projetos da Fundação do Câncer, onde é responsável pelos projetos de inovação para controle do câncer, o InovaCam, coordena o Prêmio Marcos Moraes de Pesquisa e Inovação para o Controle do Câncer. Ele também foi subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, foi diretor adjunto da Agência Nacional de Saúde Suplementar e também professor da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Alfredo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que é fundamental a gente poder debater sobre esse tema câncer, né, que é uma doença que hoje ela tem um impacto enorme nas nossas vidas, né, na nossa sociedade, e que o SUS precisa se organizar de uma forma muito sistematizada para o enfrentamento e o controle do câncer. A Fundação do Câncer tem apontado em campanhas a questão do câncer de colo de útero como uma das prioridades de sua atuação. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse esforço, as ações desenvolvidas, bem como os motivos que levaram por essa escolha da Fundação. Isso é uma ótima discussão, porque o câncer do colo do útero é um câncer que nós conhecemos assim de uma forma muito... A história natural do câncer, né, desde o início da interação, o desenvolvimento da doença, até o final, desdobramento, tratamento, etc., é um dos cânceres que a gente conhece de uma forma muito completa, né? E o câncer do colo do útero, diferente de outros, ele tem uma origem, em sua grande maioria, em um vírus, que é o papilomavírus humano, o HPV, né? Portanto, eu tenho uma vacina contra isso, né? Então ele é passível de controle e eliminação, né? Em alguns textos se fala até em erradicação desse câncer. Alguns países, como a Austrália, Nova Zelândia, estão trabalhando fortemente para eliminar o câncer até a próxima década, né? Esse câncer. E isso é possível, Rodrigo, né? Ao mesmo tempo, ele se tornou um câncer negligenciado, né? Como tem as doenças negligenciadas, isso se torna um câncer também negligenciado no sentido de que, não, isso daí tem vacina, tem um diagnóstico precoce, tá bom, deixa. Só que ele, no norte e no nordeste brasileiro, ele é a primeira ou segunda causa de morte por câncer. E é um câncer que a gente simplesmente pode eliminar, e as pessoas ainda morrem de câncer, né? Então, de câncer do colo do útero, né? Então, por isso, a Fundação do Câncer tem feito muitas ações no sentido de chamar atenção para esse câncer. Uma das ações que ela tem feito é gerar informação através de alguns boletins, né, já está no terceiro, específicos sobre câncer de colo do útero, né? O primeiro sobre incidência e mortalidade, um segundo sobre vacinação, e um terceiro agora sobre a distribuição a partir do PNAD, como é que está se comportando na sociedade esse câncer, né? É muito desigual, né, quem tem câncer de colo do útero, né? Ele tem a cara da desigualdade da sociedade brasileira. Então, mais um motivo para que a gente possa enfrentá-lo. Como é que a gente enfrenta esse câncer? Primeiro, conhecendo o câncer, sabendo que ele é causado por um vírus, que nós nos contaminamos com esse vírus quando iniciamos a atividade sexual, que existe uma vacina contra esse vírus, né, disponível na rede pública, né, então qualquer cidadão brasileiro pode tomar essa vacina de forma gratuita, né. Nós temos baixas coberturas dessa vacina, por N motivos, inclusive as questões dos movimentos anti-vacina, etc. As taxas de cobertura vacinal elas são muito baixas, né? E nós temos também um diagnóstico através de rastreamento populacional, não oportunístico, mas populacional, muito bem definido, né?
há mais de 50 anos se faz o Papa Nicolau, né, que é um exame chamado preventivo do câncer do colo do útero, né, e hoje em dia tem técnicas mais modernas, através do DNA-HPV teste, que nos traz uma oportunidade única de fazer esse diagnóstico de uma forma muito rápida, muito organizada e realmente eliminar esse câncer. Olha, se a gente pensar uma geração para frente, 20 anos, 25 anos para frente, nós conseguiremos erradicar é uma palavra muito forte, tá? Mas vamos conseguir eliminar. O que é eliminar para mim o câncer? Hoje, esse câncer, ele tem alguma coisa em torno de 50 para 100 mil mulheres, né, que é a incidência dele. Né? Eliminar, para mim, é derrubar esse número para alguma coisa em torno de 1 a 2 para 100 mil mulheres. Tá? Talvez não consiga zerar, porque provavelmente tem outras causas que geram câncer de colo do útero, mas a gente vai conseguir deixar uma quantidade praticamente próxima de zero. E o que é mais importante, pessoal, acabar com a mortalidade. Ninguém tem que morrer de câncer de colo do útero. E isso é totalmente possível fazer. Praticamente zerar a mortalidade por câncer de colo do útero em uma geração. Ah, isso é muito difícil. Claro que é muito difícil, mas a gente já fez isso com poliomielite, já fez isso com sarampo, já fez isso com a própria AIDS, né? Dos anos 80 para cá, o que é a doença, mudou radicalmente. Então, é possível fazer isso também com um câncer. O que nós defendemos hoje, assim, e a gente acredita, Rodrigo, que no caso do câncer do colo do útero, dá para iniciar esse processo de eliminação por 2 pontos. Tá? Um ponto é o aumento da cobertura vacinal, né? Eu acho que isso é fundamental, e nessa discussão a gente pode aumentar também as taxas de cobertura de todas as outras vacinas, né? A gente precisa rediscutir isso, mas é possível aumentar muito a cobertura vacinal, né? E o outro ponto é a mudança do método diagnóstico. Nós passarmos do Papa Nicolau tradicional para o DNA-HPV teste. O DNA-HPV teste era, há poucos anos atrás, eu diria até 2018, 2019, um teste que era mais caro que o Papa Nicolau, e você tinha um parque tecnológico para fazer esses exames, principalmente no SUS, muito limitado. Isso se resolveu por conta da Covid, porque o teste, DNA-HPV teste, ele é um teste feito, é um PCR, né? Que o equipamento é um equipamento o equipamento usado para fazer o PCR de Covid, ele pode ser setado para fazer um DNA-HPV teste para HPV, né? Então, o parque tecnológico para isso está dado, ele está aí, né? Pode ser usado para isso. Então, o que a gente defende é que se faça uma grande mudança de chave do método de rastreamento saindo do Papa Nicolau para o HPV DNA teste. A própria OMS propõe isso, né? Propõe que se faça com um teste mais sensível, que tenha uma melhor capacidade de diagnóstico do que o próprio Papa Nicolau, tá? Essas duas ações, eu acho que elas são o pontapé inicial para a gente desencadear na sociedade toda essa discussão pela eliminação do câncer de colo do útero e trazer de novo essa vergonha que é mulheres morrerem de câncer de colo do útero. Não é admissível isso. Não é admissível isso. Exatamente. Muito obrigado. Acho, de fato, que a gente precisa organizar um grande esforço nacional, como já foi feito com vários outros agravos, para caminhar nesse sentido de atender e eliminar e erradicar o câncer de colo de útero. Vamos agora falar um pouquinho do estado do Rio de Janeiro. COSEMES do Rio publicou um material, né? Ou seja, a gente já comentou um pouco sobre ele aqui no Observatório de Políticas Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o Boletim 3, que fala justamente sobre a atenção oncológica no Estado. E ele comparou a atenção oncológica no Estado com os demais estados do Sudeste. E o cenário exposto ele é bem grave. Resumo da ópera: o Estado do Rio de Janeiro é o estado que menos diagnostica câncer, que menos interna câncer, e onde mais se morre proporcionalmente por câncer. O que se explicaria, na sua opinião, essa realidade, ou seja, essa realidade do sistema de saúde de ter resultados sanitários bastante ruins, inclusive de outros agravos também, mas no caso do câncer, resultados sanitários tão ruins? Olha, pessoal, a gente tem que às vezes tomar um cuidado. Eu li o observatório, eu acho que é um material que está super bem
É super bem feito, Rodrigo. Parabéns aos técnicos do COSEMES que elaboraram, né? Eu acho que nós precisamos de ter material dessa natureza para a gente poder discutir sobre dados mesmo, né? De como mudar e não ficar só na nossa percepção subjetiva ou nas nossas crenças, né? Uma primeira coisa que a gente é, tem que ver para o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, óbvio, tem toda a sua complexidade, né, mas é um estado que tem uma densidade populacional alta, né, assim, nós temos em torno de 17 milhões de habitantes, né, e por isso a gente precisa de equipamentos, né, a gente precisa de equipamentos, que eu falo é o NACONS e CACONS no jargão dos equipamentos SUS, né, nós precisamos de unidades que consigam tratar o câncer, né, de novo, nós já discutimos bastante isso, mas nós precisamos também de fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Por quê? Porque se eu faço um diagnóstico de qualquer câncer, de colo do útero, ou de mama que seja, ou de pulmão, em estágios avançados, né, no estadio 3 ou 4, o que vai acontecer é que esse tratamento ele já vai ser quase que um tratamento paliativo, ele já vai ser um tratamento que a gente sabe que o desfecho disso não será satisfatório, né? Que as chances de óbito dos pacientes de 5 anos serão altas, né? E é isso que acontece hoje no Estado, né? Nós temos um sistema que está desarticulado, né? Eu acredito que os UNACONs que estão em operação, trabalhando muito, né, trabalhando com capacidades muito altas de execução, assim, no limite das suas ações, e, e muitas vezes chegando casos muito avançados de câncer para tratamento. Então, eu tenho uma parte que é o diagnóstico, nós temos que melhorar a capacidade de diagnóstico. E a gente já conversou um pouco sobre isso também. Quem faz diagnóstico de câncer é a média complexidade ou a alta complexidade, de preferência já na alta complexidade para estar mais próximo do tratamento. Porque esse diagnóstico não é um diagnóstico trivial, não é um diagnóstico só clínico, ele é anatomopatológico, ele é imunohistoquímico, ele é genético, então tem que avançar para tudo isso. E o tratamento os UNACONs, CACONs que nós temos hoje disponíveis no SUS, né, então um pouquinho menos de 30, são em torno de 27 UNACONs hoje que nós precisamos aumentar a capacidade e a resolutividade dessas unidades. Muitas dessas unidades, embora elas estejam habilitadas e credenciadas como UNACON, ela está sem o anestesista, ela está sem o cirurgião, ela está sem o oncologista clínico. Você vai lá e encontra uma ou duas enfermeiras com formação em oncologia trabalhando nesse UNACON. Então, assim, tem que melhorar a capacidade operacional dessas unidades. Não adianta só ela ser habilitada e credenciada. Ela tem que ter as pessoas lá dentro sabendo o que tem que fazer, né? E conseguindo produzir em quantidade suficiente. Então, isso eu acho que é uma outra questão que é fundamental da gente estar conversando, né? Em aumentar a capacidade operacional destas unidades hoje habilitadas e credenciadas no SUS. Tá? Isso eu estou falando de 3 áreas de tratamento específicas, né? Que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A cirurgia e a quimioterapia, esses UNACONs, de um modo geral, conseguem ou podem de uma forma mais rápida, se organizar para fazer. A radioterapia não, porque a radioterapia precisa de equipamentos que tenham um tempo para serem instalados, para serem comissionados e para entrarem em operação, né? Hoje existe um parque privado de radioterapia no estado do Rio de Janeiro, bastante amplo, né? Para resultados mais rápidos, tem que conversar com o setor privado para poder acessar esses equipamentos privados que estão em operação e que podem perfeitamente fazerem convênios ou fazerem contratos com o SUS para fornecerem vagas para o sistema de saúde, né? Então, eu acho que na radioterapia, para curto prazo, tem que pensar em credenciamento mesmo do setor privado para que a gente possa ter acesso à radioterapia e rapidamente à radioterapia. E um último tratamento, Rodrigo, que a gente não pode esquecer nunca de falar, e esse daí ele não existe, ele existe em pouquíssimos lugares, que é a questão dos cuidados paliativos. Nesse momento de transição, que a gente tem uma quantidade grande de pacientes sendo diagnosticados em estágios avançados,
esses pacientes eles precisam de cuidado paliativo, que são os cuidados de fim de vida, né? Que são os cuidados com a dor, né? Então, esses pacientes, o cuidado paliativo precisa urgentemente ser estruturado. E, de novo, cuidado paliativo não precisa, assim, a parte de tecnologia dura, máquinas, não tem tanta necessidade. Mas eu preciso de tecnologias leves, eu preciso de pessoas muito bem treinadas, e aí são equipes multiprofissionais mesmo. Óbvio que precisa de um médico, de um especialista em dor, de uma enfermeira, mas eu preciso muito de um psicólogo, de um nutricionista, de um capelão, né? No cuidado paliativo, eu preciso da religiosidade dentro da nossa discussão o tempo todo, né? Porque eu estou falando de fim de vida. E aí, isso eu não tenho. Raros são os serviços públicos e privados, tá, gente? No privado também não tem isso dessa forma muito bem organizada. Nós precisamos ter isso organizado. Não é trivial, não é fácil organizar um sistema como esse, né? Num estado complexo como é o nosso, como é o estado do Rio de Janeiro. Mas é possível. E, de novo, tem que pensar a médio e longo prazo. Só com um parênteses aqui, a Fundação do Câncer, em 2012, 2013, exatamente há 10 anos atrás, estruturou um plano de atenção oncológica para o estado do Rio de Janeiro. Esse plano ele tinha 47 metas. Eu lembro bem porque eu ajudei trabalhei na elaboração desse plano. E dentro de cada meta tinha um sem número de ações para cada meta. Nós fomos desafiados, na época, a Fundação do Câncer, a tentar quantificar financeiramente essas metas, né? E a gente chegou a alguns números, né? Macro números, mas que eu acho que eram bem razoáveis. E aí, o plano todo ia custar alguma coisa em torno de 800 milhões de reais, valores de 2012, por 10 anos. Em 10 por anos? 10 anos, por uma Não década. é um absurdo, né? 80 milhões anos para um estado como o Rio de Janeiro. Não é nada de... E aí, obviamente, estou falando de dinheiro não SUS, dinheiro que não é o dinheiro só do repasse para assistência, mas de dinheiro que eu preciso botar no sistema para reorganizar o sistema como reorganizar. Todo e fazer ele existir, entendeu? Então, 800 milhões, que seja 1 bilhão, uma década, 100 milhões por ano, para você reorganizar a assistência oncológica, não é um valor absurdo, gente, não é um valor absurdo. Com isso, a gente conseguiria reorganizar toda a parte de formação, que é fundamental, e aí formação desde cuidados paliativos até a atenção primária. Alfredo, toda a parte de informação. Deixa eu só já, para você já estar chegando na terceira pergunta, eu queria aproveitar, então, te dar a oportunidade para detalhar um pouquinho sobre esse plano que a Fundação construiu, e aí já para pedir para você quais seriam os caminhos para a superação desse complexo. Eu mudo a pergunta para dizer o que está apontado no relatório ou no plano de atenção oncológica do Estado do Rio de Janeiro construído pela Fundação. Perfeito. Então, óbvio que só, assim, nesses últimos 10 anos, o mundo político-administrativo virou de cabeça para baixo, foi para N caminhos diferentes, e eu acho que neste momento se começa a reconstruir a perspectiva de planejamento de Estado. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, assim, eu defendo o planejamento. Nós precisamos planejar. E na oncologia, se você não pensar 10 anos para frente, você não faz nada, né? Precisa de planejamento. Isso é fundamental no Estado brasileiro como um todo, na saúde, mais ainda porque nossos recursos são muito finitos. Planejar em saúde é escolher onde que a gente vai aplicar recursos, né? Então, acho que a gente tem que ter planos, tem que ter projetos muito bem estruturados. Quando nós trabalhamos esse plano de atenção oncológica do Estado do Rio de Janeiro, não existia ainda no marco legal, nas normativas do Ministério da Saúde. Nessa época, não tinha nem a 140 ainda, que é de 2014, que reestruturou de uma forma muito mais organizada a atenção oncológica, né, as redes de atenção à saúde, etc., não tinha essa perspectiva de fazer planos de atenção oncológica. Nós estudamos os planos de outros países e a gente percebeu que nos Estados Unidos, todos os estados americanos fazem planos decenais de câncer, né? E eles têm uma outra coisa interessante também, Rodrigo, que eles fazem planos por etnias. Então, tem lá o plano da etnia Navajo, o plano da etnia indígena tal. Então, eles pegam determinados grupos populacionais e fazem planos específicos para esses grupos populacionais. Então, a gente olhou para isso, viu qual era a metodologia, obviamente não servia para nós,
Fizemos uma parceria grande com a COP-AD da UFRJ e desenvolvemos junto com a COP um projeto que fosse específico para o estado do Rio de Janeiro. Obviamente, 10 anos depois, isso não serve mais, mas o que serve é a lição da necessidade do planejamento, né? E quando a gente chega em números como esse que eu falei, eu preciso de X milhões de reais por ano para reorganizar a atenção oncológica, isso é fundamental, porque senão a gente volta naquela conversa de pagar por procedimento para a assistência. Óbvio que tem que fazer isso, tem que pagar pela assistência, mas isso sozinho não resolve. Né? Não resolve. Por quê? Porque eu preciso treinar as pessoas, eu preciso montar um sistema robusto de informação sobre o câncer, eu preciso ter um sistema de regulação que atenda às necessidades da oncologia. Nos últimos anos, nós temos construído projetos de navegação de paciente oncológico, que não é a mesma coisa que regulação, tá, gente? A navegação é pegar dentro do projeto singular terapêutico do câncer, daquele paciente, fazer com que ele atravesse esse processo no tempo mais oportuno possível, sem perder nenhuma etapa do tratamento. Então, a navegação oncológica hoje ela é fundamental, é uma peça fundamental do tratamento, coisa que não existia 10 anos atrás, ou pelo menos essa discussão não existia dessa forma que ele está colocando, e precisamos instituir novas formas de tratamento que ainda não estão introjetadas, como cuidados paliativos, que você não tem nem uma discussão mais aprofundada dentro do SUS. Sendo muito reducionista, você não tem uma forma direta de financiamento disso, né? Então, Rodrigo, a primeira lição que eu acho que fica é: precisamos fazer planejamento. Bom, tem que planejar. E no câncer tem que planejar para longo prazo. Não dá para planejar para 2 anos, como um PPA. Tem que planejar pelo menos para 4 ou 8 anos para frente. Tá? Essa é uma primeira lição. Né? O que a gente pode fazer hoje, né, no estado do Rio de Janeiro? Né? Eu acho que o pessoal, a Secretaria Estadual de Saúde tem, e o COSEMES, por exemplo, esse diagnóstico que o COSEMES faz é fundamental. A primeira coisa que nós fizemos em 2012 no plano de atenção oncológica foi um diagnóstico. Nós montamos um questionário, né, montamos um instrumento de avaliação, visitamos, na época, 24 unidades, 10 anos atrás eram 24, hoje são 27, não mudou tanto, né? Mudou. Visitamos todas elas, né, e o questionário nada mais era do que o roteiro de habilitação da unidade. A gente foi lá e olhou com o roteiro de habilitação de unidade em mãos, se aquela unidade estava ou não cumprindo o que o roteiro falava que ela tinha que ter. Das 24 unidades, Rodrigo, somente 4 conseguiam cumprir tudo que estava escrito ali naquele roteiro. Grave. Então, no limite, deveria se desabilitar, na época, 20 unidades. É óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Mas por quê? Porque não cumpria critérios de produtividade, porque não tinha os profissionais necessários, porque não tinha os alvarás necessários, ninguém tinha alvará, ninguém tinha licença para funcionar. Era uma coisa... E acho que isso deve ter mudado muito, tá? Se for algumas unidades, muito provavelmente isso não deve ser assim. Mas, de qualquer forma, diagnóstico é o primeiro passo para a gente poder planejar. Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou fazer o planejamento? Né? Claro. E aí, na sequência, instituir metas objetivas e factíveis. Nesse de 10 anos atrás, eram 47 metas, que começavam desde a questão da promoção e prevenção, passando pela educação e indo até nos sistemas de informação e de regulação. Né? Mexia com toda essa estrutura. Né? Não acho que dá para pegar um plano de 10 anos atrás e tentar atualizá-lo. O mundo mudou muito nesses últimos 10 anos, tanto do ponto de vista de diagnóstico, de tratamento, etc. Né? Acho que tem que fazer um outro, né? Pensando, de novo, a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, pegar ações concretas. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem todas as condições do mundo de pegar o câncer de colo do útero, por exemplo, e falar o seguinte: no Estado do Rio de Janeiro, nós vamos mudar em 2 anos de Papa Nicolau para DNA HPV teste para 100% dos municípios do Estado, para 100% das unidades básicas de saúde do Estado. Isso daí é totalmente factível. Eu tenho parque tecnológico para fazer isso, eu tenho gente treinada para fazer esse exame, a coleta do exame é muito mais fácil do que do Papa Nicolau, a logística, o exame sair da unidade básica e chegar no laboratório é muito mais simples do que a do Papa Nicolau. Então, quer dizer, isso é factível. Se eu começo a fazer isso, eu começo a rediscutir câncer na atenção primária, na atenção secundária e no tratamento com um câncer. E
Junto disso, eu começo a puxar os outros. Que outros eu puxaria nessa reorganização? De uma forma pragmática, assim, tendo metas. Então, eu botei uma meta. Em 2 anos, todas as unidades básicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro, atenção primária do Estado do Rio de Janeiro, trocará o Papa Nicolau pelo DNA HPV teste. Ponto. Isso é uma meta concreta, factível. Tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. Isso não é caro hoje. Né? Há 5 anos atrás, eu ficaria em dúvida. Hoje, eu afirmo para você que não é caro, é só fazer conta. Na sequência, iria para câncer de mama. Na sequência, iria para câncer de próstata. Na sequência, iria para colo e reto. E na sequência, iria para câncer de pulmão. Esses 5 cânceres, se a gente conseguir organizar no Estado, todos os outros a gente consegue organizar. Eu crio o arcabouço para que todos os outros tipos de câncer, aqueles 100 cânceres que a gente falou, sejam organizados. Com 2 ou 3 exceções. O câncer infanto-juvenil, acho que é uma exceção, que tem que ser pensado um pouco diferente. E talvez as leucemias e linfomas também tenham que ter um outro olhar um pouquinho diferente disso que a gente está conversando. Mas se nós conseguirmos resolver esses 5 cânceres, que eu estou falando de quase 80% de todos os cânceres que a gente tem, né? E aí, de novo, Rodrigo, dá promoção e prevenção aos cuidados paliativos. Não dá para falar assim, vamos fazer só isso aqui ou só aquilo ali que a gente resolve. Não, tem que pegar tudo. Mas temos que ter estratégias e metas. Eu proponho, concretamente, fazer um esforço para o câncer de colo do útero. Por quê? Porque a gente elimina esse câncer em uma geração. Né? Então, os jovens médicos que hoje estão com seus 30, 40 anos, né? Jovens, trabalhando com isso, quando tiverem com a minha idade, vão olhar para trás e falar assim, puta, eu eliminei o câncer do colo do útero. Né? Eu olho para trás e falo que eu eliminei o quê? Poliomielite, cara. Eu participei da primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que foi em 1981, 82, né? Que era quando eu estava no meio da faculdade de medicina. Né? E a gente conseguiu. Uma geração conseguiu fazer isso, mas dura uma geração para fazer isso. Não é de um ano para outro. Né? E tem que começar. Então, Rodrigo, eu começaria dessa forma. Eu escolheria um câncer, pode ser outro, mas é mais difícil ser outro. Por exemplo, o melhor câncer, que tem os melhores resultados na morbidade e na mortalidade, se nós fizermos as ações de diagnóstico precoce, é o câncer de colo e reto. Isso é feito como? Isso é feito através de colonoscopia. Estou sendo muito reducionista, tá, gente? Tem um monte de outras coisas aí no meio do caminho, mas estou reduzindo para isso, para caber aqui na nossa conversa. Mas hoje a capacidade instalada, mesmo no estado do Rio de Janeiro, é impeditiva para você caminhar para universalizar na suspeita a colono, né? Não tem lugar nenhum para fazer colonoscopia. Colonoscopia não é um exame ideal. Ele tem que ter um preparo, ele tem que ter. Imagina uma pessoa que pegar um trem para fazer uma colonoscopia, sendo que ele tem que tomar um laxante na noite anterior e ficar evacuando com fezes líquidas na manhã seguinte toda. Ela vai estar com uma diarreia horrível, pegando um transporte coletivo para chegar num lugar para fazer isso. Então, assim, ele é complexo, é muito mais complexo, mas ele dá resultado. A gente vai ter que enfrentar isso, nós vamos ter que ver como é que nós vamos, qual é a tecnologia, como é que nós vamos mudar essas tecnologias para enfrentar esse câncer. Por quê? Porque ele é um câncer que dá muito resultado, a gente consegue diminuir drasticamente a mortalidade por câncer de colo e reto através das ações de diagnóstico precoce, né? Mas é extremamente complicado. Então, se a gente fosse começar por isso, a gente teria que fazer um monte de coisas que nós não temos, como uma capacidade instalada de colonoscopia. Agora, capacidade instalada para fazer DNA HPV teste, para fazer colposcopia, que é uma coisa muito simples, um equipamento bem mais simples do que um colonoscópio, por exemplo. Né? E o tratamento, que é um tratamento hospitalar, às vezes até mesmo ambulatorial, o câncer de colo do útero, interna de manhã, sai à tarde, isso dá para fazer, Rodrigo, dá para fazer, e por isso que a Fundação do Câncer chama a atenção para o câncer de colo do útero, por quê? Porque ele é um câncer que ele pode, primeiro, eliminar, segundo, acabar com a mortalidade, sim, reduzir a zero a mortalidade, e ele pode ser um grande exemplo para estruturar as ações para outros cânceres. Pessoal, eu não estou falando que é para fazer tudo igual ao câncer de colo do útero, não é isso. Mas é que a gente tendo um que deu certo, a gente vai acreditar que dá certo para mama, para pulmão, para polireto e para os outros. É essa coisa, entendeu?
Como E um fio chamar a atenção. condutor, né? Como um fio condutor que vai puxando a discussão e organização dos demais cânceres. E, obviamente, com um aprendizado em espiral, né? Melhorando cada vez mais a capacidade de resposta e integração do sistema, né? Acho que faz todo sentido. Exatamente. E assim, a atenção primária, Rodrigo, tem que pensar câncer, não tem mais jeito, entendeu? Assim, você tem que, o médico tem que ter na cabeça o diagnóstico de câncer, óbvio que ele tem evidências para isso, assim, evidências no sentido de quais são as melhores evidências, quais são as faixas etárias, vai sair fazendo maluquice, sair fazendo Claro. mamografia para todo mundo, ou sair colhendo Papa Nicolau para todas as meninas, não, não é isso, não pode, mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma capacitação e tem que pensar em câncer. Pensar em câncer. Hoje em dia, gente, capacitação, treinamento, etc., com acesso à internet que nós temos, se você tem dúvida de alguma coisa, um médico que está na ponta, ele com 5 minutos, um celular na mão, ele acha um colega, ele acha alguma outra coisa, ele consegue esclarecer uma dúvida. Antes daquele paciente sair da unidade, você já tem uma forte suspeita organizada daquilo, né? E aí eu faço o que com aquele paciente? Essa é a grande questão. Mas olha, cara, eu acho que é super possível fazer. E aí o Estado, hoje, eu não sei se o Estado tem que parar para fazer um plano, gastar um ano fazendo um diagnóstico, um plano, etc. É importante? Super importante, e eu, se fosse do Estado, faria, tá? Mas eu acho que ele poderia sentar com o COSEN, sentar com os municípios e falar, gente, olha só, vamos pegar o câncer de colo do útero e vamos resolver em 2 anos? Vamos. Então, vamos lá. E nesses 2 anos vai construindo as outras questões, entendeu? Vai estruturando as outras questões. Porque aí a gente fica o tempo todo, obviamente, motivado por ele, precisa de radioterapia, o Ministério Público judicializa, entra N questões, e aí isso dá um trabalho gigante, porque você não tem que fazer a regulação, você não tem plano de regulação. E aí se cria um mundo tautológico que ninguém consegue sair do lugar, né? Vamos pegar o que dá para sair do lugar e vamos nos mexer. Eu acho que essa é a lição, né? Vamos nos mexer, vamos sair de onde é possível sair. E o câncer do colo do útero é possível, entendeu? Com coisas super modernas, com tecnologias de ponta, né? PCR, sabe? E a gente tem orgulho daqui a 20 anos de falar, ó, a gente eliminou essa doença. É isso que a gente vai fazer, né? Excelente, excelente. Só para finalizar, você deixaria algum recado às gestoras e gestores municipais de saúde? Sim, olha, câncer é uma doença que, assim, a gente tem que falar das 3 primeiras doenças que a gente vai ter que conversar em qualquer lugar, câncer tá entre elas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente não falar sobre isso. Uma segunda questão câncer não é uma doença que é responsabilidade do Estado, ou do município maior, ou do governo federal. Câncer é uma responsabilidade de todo gestor, né? A gente tem que olhar de uma forma integral, óbvio que dentro do meu nível hierárquico, mas do meu nível de capacidade de atuação integral, etc., mas temos que olhar para isso, né? Acredito que a gente tem que, em alguns momentos, tentar ser um pouco mais simples. Atenção primária, o que é possível fazer agora, né? Tem que fazer uma capacitação de 5 anos para todo mundo virar doutor nisso. Não. Neste momento é possível organizar o quê? E aí fazer isso, né? Então, eu acho que nós temos que, o gestor tem que olhar para o câncer e falar o seguinte: câncer é uma doença que está aqui, que faz parte do conjunto de ações que eu tenho que tomar todos os dias para resolver. Então, acho que esse é um ponto, é um ponto fundamental. Nossa, Alfredo, eu queria, de verdade, agradecer pela aula, pelo debate inclusive por toda a militância que você tem feito em defesa do SUS. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.